Pai do Senhor, irmãos, hoje vamos meditar em mais uma bem-aventurança que está no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Jesus falou o seguinte: Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então, se nós queremos ser filhos de Deus, queremos estar nas mansões celestiais, morando junto com o Pai, temos que ser pacificadores. Como interpretar a palavra pacificadores? No original é realmente naqueles que amam a paz, pacificadores, pacíficos. É isso mesmo que significa. E eu separei 4 passos que a Bíblia nos ensina para sermos pacificadores. Pacificadores são aqueles que promovem a paz, aqueles que ao seu redor as pessoas vão estar em paz. Ele não é uma pessoa que promove a discórdia, a guerra, aquela pessoa que só promove a ansiedade, mas busca que as pessoas fiquem em paz. E Jesus nos ensina mandamentos, ensinamentos para estarmos em paz, para ficarmos em paz. Em uma sociedade em guerra, não é uma sociedade em paz, mas uma sociedade em que os seus cidadãos são rebeldes e querem poder a todo custo, não acaba promovendo paz. Então, para que haja paz, é necessário seguir os ensinamentos de Jesus. Primeiramente, Jesus ensina que nós devemos ser submissos aos nossos pais. Em Êxodo capítulo 20, versículo 12, diz que nós devemos honrar os nossos pais e nossas mães. Jesus, no livro de Marcos, capítulo 7, reafirmou esse mandamento para que nós sigamos ele, para que nós obedeçamos os nossos pais. Paulo fala em Efésios capítulo 6 que os filhos devem ser obedientes aos seus pais. Então, numa sociedade familiar, no âmbito de família, buscar a paz, ser pacificador em sua família, significa que os filhos devem obedecer os seus pais. Os pais devem disciplinar os filhos, não provocando a ira deles, mas também sempre em busca do aprendizado correto e de fazer com que seus filhos sejam pacificadores, para que a família tenha paz, harmonia e alegria. Então, no ponto de vista familiar, ser pacificador é os filhos obedecerem aos pais, os pais amarem seus filhos e viverem em harmonia. Em outro ponto de vista, no ponto de vista do trabalho, ser pacificador é ser obediente aos patrões. Sim, chefes, não se rebelar. Se o chefe te pede alguma coisa, faça aquilo da forma como ele pediu, exceto se não for ilegal, né? Onde nós temos subsídio bíblico para falar isso? Paulo e Pedro falam para nós obedecermos os nossos chefes. No livro de Colossenses, capítulo 3, e de 1 Pedro, capítulo 2. E esse é o nosso subsídio bíblico para nós obedecermos os nossos chefes, para que em nossa profissão haja paz, haja harmonia. Um outro passo para que nós sejamos pacificadores é no ponto de vista da sociedade governamental, na sociedade política. Nós não podemos ser rebeldes. Paulo e Pedro falam o seguinte, falam que nós devemos ser submissos às autoridades. Só ver Romanos 13 e 1 Pedro capítulo 2. Jesus disse, dai a César o que é de César. Deus odeia a rebeldia. Deus não nos chamou para nos rebelarmos politicamente. Pedro e Paulo e os demais discípulos, os demais apóstolos, eles não pregaram a revolução em Roma. Roma era um governo extremamente injusto. Se existe um governo injusto, era o de Roma. Mas ainda assim os apóstolos não pregaram contra Roma. Os apóstolos pregaram a favor de Jesus Cristo. Pregaram uma transformação espiritual. Não pregaram destituição de governos. Não pregaram queda de políticos. Pregaram a paz. Pregaram o evangelho pela salvação. O sacrifício de Jesus Cristo nos trouxe salvação pela fé. E se nós andarmos no caminho dele. É isso que os apóstolos pregaram. Eles não focaram no âmbito político. Na Bíblia fala que Deus odeia a rebeldia. Aquelas coisas, aquelas chamadas que a gente vê no YouTube, no Facebook por revolução, temos que transformar tudo. O que Deus quer de nossas vidas não é a rebeldia, não é a revolução.
O nosso foco não pode ser isso. Onde fala isso na Bíblia? No livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Porque a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. Falou de Saul aqui, porque Saul tinha rejeitado a Deus, e por isso Deus rejeitou ele como rei. Nós queremos ser filhos de Deus? Vamos ser rebeldes? Eu acho melhor não. Né? Então, o outro passo para nós sermos pacificadores é não sermos rebeldes, é nós sermos submissos às autoridades governamentais, obedecermos à lei. E o último passo que eu gostaria de falar aqui é o principal: sermos submissos a Deus, sermos mansos perante Deus. Jesus nos ensinou que aquele que não carregar a sua cruz não é digno dele. Isso é muito sério. Nós temos que carregar a cruz de Cristo. Nós temos que andar no caminho de Jesus, obedecer os seus mandamentos e buscarmos a paz, buscarmos a disciplina, buscarmos a submissão, não sermos rebeldes para com Deus, mas sermos pacíficos para com Ele. Ele mandou, obedeçamos. Devemos que temer. Ele é nosso juiz, Ele é nosso Deus. Quem acha que desobedecendo a Deus vai sair impune? Não vai, não. Temos que ser submissos a Deus. Então temos que ser submissos aos nossos pais, temos que ser submissos aos nossos chefes, submissos às autoridades governamentais, né, à lei, e principalmente ser submissos a Deus. Se nosso pai, nosso chefe e o presidente pedirem para a gente fazer algo que é contra Deus, a gente não precisa fazer, porque nossa submissão principal é submissão a Deus. Na primeira vinda de Jesus, ele não veio estabelecer um reino terreno, ele veio estabelecer um reino espiritual. Então, esse deve ser o nosso foco, pregar a Cristo para a salvação das almas. Quando ele voltar, ele sim estabelecerá um reino terreno e destituirá os governos injustos. E ele fará a justiça correta. E aí, o que acontecerá? Nós seremos chamados filhos de Deus se ele nos achar fazendo a paz, semeando o amor, e não a discórdia, e não a rebeldia. Temos que ser submissos a Deus, às autoridades, aos nossos pais e aos nossos chefes. Sendo assim, sendo pacificadores, Deus nos chamará para ser seus filhos amados. Isso é maravilhoso e essa esperança nos traz muita alegria. Deus abençoe a sua semana, irmão. Sejamos pacificadores.